Sempre tive medo de amargar por causa dos meus fracassos. E ao mesmo tempo, não sei se eu ia aguentar a responsabilidade se conseguisse o que queria. Esse foi um comentário que eu recebi numa publicação recentemente no TikTok. E ele me lembrou uma frase que explica muito bem o que acontece com nós seres humanos que vemos nesse impasse. Enquanto a dor da mudança for maior que a dor de permanecer o mesmo, você não muda. Você não precisa ficar vivendo essa amargura por estar vivendo essa situação. E eu quero te trazer alguma opção alternativa do que você pode fazer com tudo isso, se você realmente quiser fazer algo com essa situação, porque é só uma questão de sentar e pensar. Não é nada muito misterioso. E para eu chegar nessas alternativas, eu tenho que primeiro te contar duas histórias. Primeira da pessoa com quem eu aprendi essa frase, e segundo a minha história, que também tem a ver com essa frase. Eu ouvi essa frase com Alex Hormozi. Ele tem um canal no YouTube sobre negócios, ele é bastante famoso, ele é um dos maiores canais nesse nicho hoje em dia. E a história de vida dele que ele conta em vários lugares é um retrato exatamente dessa frase que eu falei do início. Ele estava trabalhando numa empresa de colarinho branco, como eles chamam, que é quem anda engravatado e tal. Trabalho perfeito, estava ganhando bem, estava trabalhando bem. Os pais dele estavam adorando o que ele estava fazendo, estavam satisfeitos com a vida dele, estava morando num apartamento bacana, mas ele estava infeliz. E cada dia que ele ia passando nessa rotina, pior ele ia se sentindo vivendo essa vida. Porque ele foi percebendo que não era a vida que ele queria viver. Ele estava vivendo a vida que disseram para ele viver. A vida que entregaram para ele, olha, aqui ó, você vai ser feliz assim, segue isso. E ele seguiu. Ele foi vendo que não era o que ele queria. Isso foi levando ele numa espiral de desesperança e de desespero, que ele chegou no fundo do poço. É um fundo do poço emocional, onde ele percebeu que ele não estava querendo mais viver. Não era sobre ele querer se matar, ele não queria se matar. Era literalmente você dormir e você não querer acordar. Você abrir o olho e perceber que você não queria estar vivo para viver essa vida que você está tendo que viver. E no momento que ele percebeu essa dor imensa de não estar nem querendo viver a própria vida, foi a hora que ele viu que ele precisava fazer alguma coisa. Então ele resolveu juntar o dinheiro por um período, se mudou para outro estado, abriu a academia, que era o sonho dele, que ele adorava a academia, abriu uma academia e começou um negócio. Ele não tinha onde morar, tinha uma quantidade de dinheiro que ia durar por, 6 meses, 1 ano. Ele ficou dormindo na academia dele por um bom período de tempo, e por mais contraditório que isso possa parecer na mentalidade da maioria das pessoas, ele nessas condições estava se sentindo melhor do que como ele estava antes. E assim ele começou a jornada dele com o empreendedorismo, e ele foi se desenvolvendo, e hoje ele é um ser humano aparentemente bastante realizado consigo mesmo. Se vocês ouvirem um barulho de chuva no fundo, não agradeçam a equipe de efeitos sonoros do canal, agradeçam o São Pedro. Jovem Marcos, que sempre teve algo que queimava dentro dele, dizendo que ele tinha que fazer alguma coisa da vida dele, que ele tinha que cumprir um propósito maior que simplesmente casar, trabalhar, se aposentar, morrer, enfim. Carreguei esse sentimento a vida toda, mas eu nunca tive coragem de fazer nada, porque eu sempre tive medo dos prejuízos que eu podia tomar, de amargar os fracassos das minhas decisões. Então eu ia jogando de um jeito seguro, deixa eu juntar dinheiro, deixa eu arrumar um trabalho, eu trabalho para outra pessoa, eu vou trocando de emprego, eu vou jogando dessa forma segura. E como eu vou jogando dessa forma segura, eu vou fazer acontecer. Durante todo esse trajeto, eu vivia mergulhado em conteúdo, aprendendo sobre marketing, criação de conteúdo, empreendedorismo, psicologia, filosofia. Eu ia mergulhando em tudo isso porque eu sabia que isso ia ser útil para mim de alguma forma. E eu estava em contato com meus amigos, que eu estava o tempo todo empolgado, porque eu sempre tive essa vontade de fazer a coisa acontecer, e eu me aproximei de pessoas que também tinham essa vontade de fazer as coisas acontecer. Mas curiosamente, é que o que me unia a essas pessoas, que eu achava que era só a vontade de fazer acontecer, tinha um elemento a mais. Era a falta de coragem de arriscar e fazer a coisa acontecer. E eu vivi anos no meio dessas relações, estudando, esperando a oportunidade que a coisa vai acontecer, e compartilhando todo o meu conhecimento que eu absorvia com eles, falando, não mano, você tem que fazer assim com o teu Instagram, você tem que fazer assim com o teu trabalho, você tem que virar assim. E vivia aconselhando as pessoas com as coisas que eu não seguia. Depois que eu vim para São Paulo, e eu acabei me afastando de todas essas relações, eu continuei mergulhando no meu processo de aprendizagem, tanto das minhas habilidades como interior de mim mesmo. Esse processo de separação me fez enxergar que eu nunca tomei a coragem de fazer o que eu tinha que fazer.
Eu nunca tomei a coragem de me arriscar por medo do fracasso, por medo da vergonha. Eu fui encarando toda a minha realidade da minha situação, toda a minha covardia, todo o meu medo de tomar o passo que eu sabia que eu tinha que tomar. Aquilo me incomodou num nível que eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que fazer diferente do que eu tinha feito todo esse tempo. Eu já sabia qual era o resultado de seguir a vida como eu vinha seguindo antigamente. E eu vou deixar o vídeo aqui que eu falei sobre prioridades e que eu entro em detalhes sobre essa vida que eu vivia, enfim, e a mudança que eu fiz para acontecer. O ponto com essas duas histórias, que talvez você tenha percebido em comum, é que por mais que eu soubesse, por mais que eu quisesse mudar, e por mais que o Alex também quisesse mudar, ele só tomou o passo dele de fazer algo a respeito quando a dor de permanecer o mesmo foi maior do que a dor de mudar. E é exatamente a mesma coisa foi que eu vivi. Eu vejo um mosquitinho e me dá uma... Não foi dessa vez. E no meu caso foi até um pouco diferente da dele, porque não foi a dor de permanecer que cresceu, mas a dor de mudar que foi diminuindo. Conforme a minha vida foi seguindo, eu me mudei para São Paulo, acabei me afastando de todo mundo, arrumei um novo emprego, me vi com bastante espaço para olhar para dentro, olhar para minhas decisões, olhar para o que eu estou fazendo com a minha vida. E sem eu perceber, isso foi diminuindo a dor de mudar. Agora, se eu tivesse que mudar, se eu tivesse que fechar as portas para tudo, me concentrar numa só coisa e arriscar tudo que eu tinha, botar toda a minha energia para arriscar nessa nova coisa que eu acreditava, eu não precisava lidar com a pressão dos meus amigos à minha volta, batendo na minha porta porque eles moravam perto de mim, tipo, e aí, cadê você? Tu sumiu, caralho. Eu não precisava lidar com todo esse conflito social que seria necessário de eu tomar essa decisão. Eu vi que eu estava muito mais leve, muito mais solto para fazer uma mudança brusca sem sofrer tantas consequências. Então eu me joguei na situação. E isso me faz ver o quanto essa é uma condição necessária para você fazer uma mudança na sua vida. Ou a dor de permanecer o mesmo. Crescer num absurdo tão grande que você só não tolera ela, você prefere fazer qualquer doideira para poder sair daquilo ali, ou a tua dor de mudar entra numa situação onde ela fica menor do que a dor de permanecer o mesmo. E você olha para ela e fala assim, mano, vai ser uma boa fazer isso aqui, hein? Quer saber? Vou me jogar nisso aqui. E agora eu vou chegar na parte do que você faz com tudo isso. Como você chega de ver as suas alternativas. Porque se isso te incomoda e você quer fazer algo a respeito, você tem que dar um tempo para resolver essa situação. Não adianta você falar, mas isso me incomoda, você senta, vai Netflix, senta, vai jogar videogame, senta, vai sair, vai fazer qualquer coisa. Fica fugindo de qualquer oportunidade de sentar com um problema. Você vai ter que sentar com ele. Sentar, olhar e ver. Beleza. O que eu estou sentindo que eu quero fazer? E de preferência senta com papel e caneta para te ajudar e mantendo a linha de concentração, não ficar vagando por aí. E você vai se perguntando, o que eu quero fazer? Vamos dizer que eu quero virar um bodybuilder, eu quero ser o maior bodybuilder do Brasil. O que eu preciso fazer para fazer isso acontecer? Tem que continuar na academia, tem que parar de sair, porque ficar saindo eu estou dormindo de madrugada, aí fode meu processo, vou ter que ajustar minha dieta, vou ter que tomar cuidado com algumas outras coisas que eu fico fazendo, porque elas me distraem, fica exaurindo meu corpo precisa recuperar para poder fazer uma construção melhor do meu corpo. E você faz toda essa lista e você vai uma por uma. Tô disposto a parar de sair? Tá, beleza, tô disposto a parar de sair. Eu paro de sair para fazer isso acontecer. Tô disposto a buscar uma empresa para arrumar patrocínio? Ah, mas eu não tô com um shape maneiro para isso. Ah, eu acho que talvez não vai conseguir. Ah, eu acho melhor deixar isso aqui para lá. Tô disposto a mudar minha dieta? Ah, muda algumas coisas, mas eu gostando de comer isso, gostando de comer aquilo. Tem uma lista do que você precisa fazer e você tem também a resposta do quanto você está disposto a fazer isso acontecer. Se você passa por essa lista e você no final das contas percebe que você foi dizendo não para a maioria das coisas, arrumando empecilho, ai não, mas tem isso, ai não, mas tem meu trabalho, ai não, mas não vai dar, ai não. É aí que vem a parte racional da coisa. Foi assim que eu lidei com várias das situações da minha vida. De ver que eu não estava disposto a fazer o que eu pensei que eu poderia fazer para mudar ela. E depois que eu sentei e conscientemente percebi isso, parei de ficar só nos pensamentos, porque isso é uma briga com o seu sentimento. Seu sentimento vem tipo assim, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer isso. E você fica se amargando com essa coisa te catucando, mas você nunca pensa claramente sobre o que está acontecendo e qual é a decisão que você está tomando. E depois que você faz isso, você tem uma claridade. E quando eu adquiri essa claridade, e eu ia viver minha vida, e sei lá, uma semana depois, vinha essa coisa, assim, mano, eu tinha que tomar coragem de fazer isso. Aí eu lembro, mas eu quero fazer isso,
Mas eu não estou disposto a fazer isso, não estou disposto a fazer aquilo, não estou disposto a fazer aquilo, não estou disposto a fazer aquilo. Então, eu não vou fazer isso. E se eu não vou fazer isso, por que eu vou ficar me torturando com a ideia de que eu tinha que fazer isso? E esse pensamento vai voltando várias vezes e você vai respondendo ele com a claridade que você adquiriu e ele vai parando de incomodar porque você tem noção do que você está fazendo. Não é só o sentimento vindo e o sentimento de culpa e você nunca lida com ele, você nunca encara ele. Você sabe a decisão que você está tomando. É uma decisão consciente. Porque se a sua dor de mudar é maior que a dor de permanecer o mesmo, não tem nada de errado, irmão. A tua vida não tem problema. Tudo bem que você fala assim, mano, é bem mais confortável continuar a mesma coisa do que eu mudar. Eu tenho muito mais desculpa para não fazer do que para fazer. Então, vive a vida, mano. Vive ela, porque você não está vivendo uma vida errada. Se por um acaso você pode ver que, mas tem que fazer isso, talvez eu consiga fazer a dor de mudar ser menor do que a dor de permanecer o mesmo. Aí eu tomo essa atitude. Eu vou criar um ambiente que me favorece a tomar essa atitude. Fiz a lista, vi que eu estou disposto a fazer a parada acontecer e eu vou abraçar isso e vou em frente. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não tomam a decisão que elas ficam pensando que elas têm que tomar e elas passam a vida toda insatisfeitas com a própria vida, se torturando porque elas não estão tomando essa decisão. Ao invés de simplesmente aceitar que, tipo assim, cara, sinceramente, seria maneiro fazer isso. Mas eu não estou disposto a fazer isso. Então, deixa eu aproveitar a vida que eu tenho. É um trabalho comum, não é um trabalho dos meus sonhos, mas tá pagando minhas contas, tá bancando meus vícios, tô podendo sair, comprar meu jogo, tenho minha namorada, faço meu rolê, o caralho, pago minhas contas, tá tudo funcionando, irmão. Pra que eu vou ficar me torturando com essa vida se eu não estou disposto a seguir essa vida que eu digo que eu quero ter? Percebe como você pode se livrar dessa amargura? Você não é obrigado a ficar vivendo assim. E eu vejo que as pessoas vivem assim por inconsciência. Por inconsciência. Porque no momento que eu parava para pensar, a minha chave virava que eu não estou disposto a fazer o que eu tenho que fazer para mudar. Então para que eu vou ficar me alfinetando com isso o tempo inteiro? Do que adianta? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Do que adianta? Para que isso está servindo? Qualquer tipo de sucesso, seja financeiro, familiar, amoroso, vai exigir sacrifício, vai exigir que algo morra. E tudo bem você não querer que algo morra. Mas se você sente que quer fazer isso acontecer, mas tem medo de encarar essa morte, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu faço uma reflexão sobre esse medo da morte e como ele talvez não é tão ruim quanto pareça. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.